3. Nós queremos meditar um pouquinho sobre esse texto. E além desse texto também nós queremos fazer algumas citações do texto de Números, capítulo 22. Os irmãos podem até deixar aberto lá esse texto, onde fala de um profeta. O homem era muito forte nas mãos de Deus. O homem tinha toda a autoridade de Deus para abençoar as vidas, tinha toda a autonomia e autoridade de Deus para amaldiçoar os inimigos. Tinha tudo para continuar sendo bênção nas mãos de Deus, mas ele olhou para as fortunas e ali ele foi reprovado por Deus. Irmãos, esse texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante, vivemos uma época de cegueira espiritual, grandes movimentos, aonde, irmãos, podemos ver aí cegos dirigindo cegos, indo uma grande multidão para o buraco. Nós estamos diante desse texto da palavra de Deus, aonde se trata de uma cidade, de uma igreja muito rica, que possuía dinheiro demais. E se perderam com o dinheiro. Lembramos de Jesus, né? Dinheiro, raízes de todos os males. Por causa do dinheiro o homem se corrompe, troca a esposa, troca os filhos, troca o marido. Por causa do dinheiro, conflito nos lares, conflito com as famílias, um vira a cara para o outro, não quer falar mais com o outro. E vivemos hoje, irmãos, isso. E o pior de tudo é que as famílias hoje são tão pequenas, né? E é um prejuízo tão grande quando alguém da família vira a cara com o outro por causa de dinheiro, por causa de herança. E aqui vem Deus levantando aí, enviando um anjo. E esse anjo, ele dita algumas coisas, ele fala dessa igreja. Diz assim a palavra de Deus, versículo 14: e o anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus. E qual é a palavra? Conheço as tuas obras. Deus conhece todas as nossas obras. Não tem por onde fugir da presença do Senhor. Salmo 139. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fora frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei fora da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Olha o conselho, aquela igreja que tinha tanto dinheiro, e aconselho que de mim compres ouro, ouro provado no fogo, ouro verdadeiro, para que
te enriqueças e roupas brancas, para que vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os seus olhos com colírio, para que vejam, para que possam enxergar. Esta é a mensagem de Deus para aquela igreja, que possuía dinheiro demais, que se colocava em condição de bam. Aquela igreja que achava que não precisava ir mais a uma vez por mês ir na igreja, tá bom. Aquela igreja que estava conformada: nós temos dinheiro, nós podemos. Vem a advertência de Deus para essa igreja: cegueira espiritual. Conta-se a história de um missionário norte-americano, Lawrence Haller. Ele narra a história de um deficiente visual. E essa história comoveu bastante o meu coração, porque nós trabalhamos com deficiente visual também, e sabemos o sofrimento que é uma pessoa que, irmãos, que não enxerga. Essa pessoa fica nas mãos dos outros. Que dificuldade! Uma vez, eu parei a minha van, fazia uma ponte da cidade universitária até a Vila Madalena, e eu parei a van para atravessar ali um deficiente visual que ia morrer atropelado. Vinte passageiros comigo, 20 pessoas ligaram na CPTM, na época o meu contrato era com a CPTM, para reclamar de mim. Todos os passageiros. Irmãos, eu não gastei 3 minutos, parei a van, peguei aquele deficiente visual, travessei aquela avenida perigosa, a Avenida Pedroso de Moraes, ali na Pan-Americana, deixei ele do outro lado, voltei, catei a van e desci para Vila Madalena. 21 reclamação. Ô povo bom, né? Ô povo bom. Quase que eu sofro um gancho por causa disso. E esse missionário, irmãos, ele faz uma narrativa muito inteligente, muito interessante. Ele diz ali que nas ruas de Nova York, ali, tinha lá um deficiente ali parado ali, querendo atravessar do outro lado. E de repente, tinha alguém do lado desse deficiente. Ele carregava com ele uma bengala branca. E a hora que ele sentiu que tinha alguém do lado dele, já estava ali alguns minutos ali, talvez um bom tempo ali, aguardando que alguém o atravessasse, porque a rua ali era muito movimentada. Ele sentiu alguém do lado dele. Ele pega a bengalinha e toca ali no camarada que estava do lado dele. Aí ele troca de mão a bengala e segura na mão daquele homem, e ambos foram atravessar a avenida. E o missionário menciona que de repente houve uma freada muito brusca, aquela freada grande ali, um caminhão freou ali, e começou aquele engavetamento muito grande. Cerca de 11 carros se envolveu na freada daquele caminhão. E lá não é diferente daqui, e de repente chegou aquele monte de curioso, todo mundo querendo ver a desgraça que tinha acontecido. Aqui em São Paulo é desse jeito também. Aqui em São Paulo é desse jeito. Às vezes está lá irmãos, às vezes está lá no acostamento e para todo o trânsito, está livre, mas o povo está parado. Aqui e lá é tudo igual. E de repente chegou o guarda, e ele começou a administrar o trânsito. Ele começou a administrar, e ele chega ali e vê aquela situação, e viu 2 pessoas mortas. Os dois haviam morrido. Aquele caminhão havia atropelado os 2.
E aí ele, triste, vendo aquela situação, ele olha na mão de um, estava a bengala, aquela bengala rachada no meio. Ele sacola a cabeça, não pode, não pode, não é possível. Como que 2 cegos foram atropelados, um levando o outro, um atravessando o outro? O cego achou que havia segurado na mão de alguma pessoa que realmente enxergava. E o outro a mesma coisa. Ambos foram mortos. Cegueira física. Isso hoje na nossa cidade é bem raro. Mas, irmãos, não é raro a cegueira espiritual. Quantas pessoas, irmãos, estão cegas, que não enxergam a vontade de Deus, que não enxergam o caminho do céu. Irmãos, quantas e quantas pessoas têm sido aí conduzidas de maneira, irmãos, vergonhosa, indo para o inferno. E o texto aqui nos mostra uma igreja rica, que tinha muito dinheiro, mas uma igreja morta. E o que é interessante, que questiona que o anjo, quando fala, vocês não são frios, vocês não são quentes, vocês são mornos, e o morno para mim não serve, o morno vomitar-te-ei fora da minha boca. O anjo fala, manda escrever ali, de maneira muito forte, mas eles tinham dinheiro demais, a riqueza deles era muito grande, eles olhavam para a riqueza, mas não olhavam para Deus. E se não olhar para Deus, igreja, vai continuar cego. E a cegueira espiritual é muito pior do que a cegueira física. Irmãos, como esse povo da cegueira física sofre? Tem que estar palpando, precisa de companhia. Hoje tem os cães que acaba sendo adestrado e acaba sendo companheiro do deficiente visual, mas mesmo assim eles sofrem. Às vezes precisa tomar uma condução e um aplicativo, e a hora que o camarada vê aquele deficiente visual ali, com o cão ali, ele passa direto, ele cancela a corrida. Às vezes até motorista de ônibus, irmão, quando vê o cão, eles passam batido. Eles sofrem. Mas o cego espiritual vai sofrer muito mais se não render aos pés de Jesus Cristo. E Jesus deixa muito claro que um cego não pode dirigir outro cego, porque ambos cairão na cova. Lucas capítulo 6, versículo 39. De todos os sentidos, irmãos, físico ou o físico dá um jeitinho, mas o espiritual é complicado. Nós temos os 5 sentidos, e desses 5 sentidos, irmãos, o olfato, a visão, o paladar, a audição, o tato. A visão é o mais importante, porque nós podemos enxergar, ver as coisas acontecendo, enxergamos a glória de Deus, enxergamos a natureza de Deus, aquilo que Deus fez, a cor das pessoas. Cito mais uma vez a Laurinha,
Agora não é mais passageira da Salete, só da Jaqueline e da Jennifer. Mas, irmãos, arrebenta o coração. Irmãos, da primeira vez que eu vi ela, arrebentou meu coraçãozinho. Misericórdia. Que jeito que você é, tio? Qual é a cor do seu cabelo, tio? 7 anos. Nunca viu o sol. Aquilo arrebenta a alma da gente, irmãos. Você tem carro, tio? Qual a cor do seu carro? Meu carro, o da tia Jaque, é vermelho. O que é um vermelho, tio? Que jeito que é o vermelho? Como você explica para alguém que nunca viu? Como que você explica o branco para quem nunca viu a cor branca? O verde? Eu creio que se tivéssemos que escolher um desses 5 sentidos nossos, se tivesse que nos livrarmos de um desses 5, irmãos, poderia escolher todos ali, mas a visão estaria no meio. Eu não vou abrir mão de enxergar, não. Eu não vou abrir mão de ver, não. Uma pessoa cega lida com muitas dificuldades. No mundo iluminado pelo sol, iluminado pela lua, o mundo iluminado pelas cores, porém, ela nesse mundo está na escuridão, não vê, não enxerga. O cego encontra-se numa escuridão física, não pode ver objetos, por mais brilhante que seja. Não pode enxergar o sol. Que lindeza é o sol. Não pode ver o mar. Que lindeza que é o mar. Imaginemos, irmãos, o cego, o deficiente visual aí, no final de ano. Quando menino, né, gostava de sair lá fora, né, para ver os fogos. Até hoje gostamos de ver os fogos, né? Eles não podem ver. Ou seja, eles é a escuridão habitada na luz. Não vê. Mas meu filho, minha filha, a pior cegueira, meu irmão, minha irmã, é a cegueira espiritual. Ela é muito pior do que a cegueira natural, irmãos. A extensão dela é muito pior. É triste para o homem natural, da cegueira natural, que não pode ver as belezas naturais. Mas é muito mais triste para o ser humano cego espiritual, que não pode ver a glória de Deus, que não pode enxergar os milagres de Deus, que não pode, o presbítero mencionando agora há pouco a riqueza dele, ou seja, ele relembrando coisas de 30 anos atrás, ele vivendo aquele momento, ou seja, e hoje ele veio no filho a ele há anos atrás. Como é gostoso você que tem a palavra de Deus no seu coração, que a sua família está no caminho do Senhor. Como é gostoso ver os filhos aí no caminho do Senhor, indo bem, as promessas de Deus sendo realizadas na vida deles. Filhos, obedecer a vossos pais, para que vá bem e viva muito tempo sobre a face da terra. Ou seja, essas promessas acontecendo na nossa família. Irmãos, o cego espiritual, ele não vê isso, ele não enxerga isso. E é muito triste. Laodiceia, a cidade, a igreja estava cega espiritualmente, não enxergava as suas necessidades, a necessidade de um Deus, da presença de um Deus, de andar no caminho do Senhor, de fazer as coisas que agradam os olhos de Deus, pois achava que eram, por ter dinheiro, estava acima do bem e acima do mal. Podia, comprava o que queriam, dava ordem. Quantas igrejas hoje, irmãos, que tem posse também, irmãos,
aonde eles acabam contratando ali profissionais que muitas vezes nem são evangélicos, mas para que tenha um culto aí, onde haja harmonia nos louvores, contrata os melhores profissionais. Só que por outro lado, torna-se um culto vazio, aonde existe louvor, sim, mas não existe adoração. A adoração sai da alma, a adoração sai daqui de dentro, igreja. Mencionado pelo irmão, né? Esse hino que nós cantamos, saudade, nome de Jesus. Irmãos, tem que sair daqui de dentro, tem que sair de dentro da alma. E o anjo fala forte com essa igreja, né? Pois achava que por ter dinheiro, por ter riqueza, ela não precisava nem de Deus. No entanto, o Espírito Santo mostrou quando ela estava errada, ao dizer que ela era miserável, cega, nu, e que precisava de riquezas. E a riqueza que eles precisavam era as riquezas lá de cima. E a riqueza que nós precisamos também são aquelas lá de cima. E aí, irmãos, o anjo diz a eles que eles precisavam de colírio, para que Deus abrisse os olhos deles, para que eles pudessem enxergar a glória de Deus. E ainda manda comprar roupa branca, né? Para esconder o pecado, esconder a vergonha. Os tenistas, de um modo geral, eles usam roupa branca. Por que o tenista usa roupa branca? Para esconder o suor do corpo. A roupa branca inibe. A hora que aparece ali a filmagem ali da televisão ali, não aparece o suor. E Deus recomenda a eles: usem roupa branca para esconder o pecado de vocês, para esconder a nudez de vocês. Que igrejinha complicada, né? Que igrejinha difícil, com tanto dinheiro que eles possuíam, porém longe de Deus. Longe de Deus. Havia uma miopia muito grande naqueles olhos. Misericórdia. Quando se fala de miopia, irmãos, 1/4 da população do mundo sofre de miopia. 1/4. Qual o problema da miopia? Ou seja, miopia, você enxerga só de perto, de longe embaraça tudo, de longe não enxerga, de perto dá para ver alguma coisa. A pessoa míope, de longe embaraça. Pois bem, irmãos, será que isso não tem sido o problema de muitas igrejas hoje? A miopia, onde dificulta enxergar Deus. Quantas igrejas por aí, irmãos? Quantos movimentos tão grandes? Aonde não há mudança de vida? Aonde não consegue separar quem é ímpio, quem é de Deus? Aonde diz que há uma conversão, porém continua o velho homem, o vocabulário é o mesmo. Continua, irmãos, com o velho homem manifestado naquela vida, e dá sequência. Tenho vizinhos que misericórdia. Se for para ser crente daquele jeito, é melhor ser ímpio. Não dá testemunho de nada, irmãos. E pertence a comunidades grandes. Como disse Paulo, né? Segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus, em letra minúscula, desse século, tem cegado a inteligência, cegado a mente de muitos descrentes, para que eles não possam enxergar Deus,
para que eles não possam enxergar a glória de Deus, para que eles não possam enxergar a salvação. Jesus é a nossa razão de viver. O inimigo é astuto, é sujo, é imundo, e ele procura cegar as pessoas. Que possamos pedir para que Deus esteja abrindo nossos olhos nessa noite, para que não sejamos enganados por ninguém, para que possamos continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que vai nos conduzir às mansões celestiais, para que não venhamos perder a nossa salvação em Cristo Jesus. A intenção dele é fazer com que as pessoas fiquem presas a este mundo e não abram os olhos para enxergar Deus. Esse é o objetivo de Satanás. Igreja rica, mas a igreja que estava a ponto de ser vomitada da boca de Deus. Mas a palavra de Deus deixa claro aquilo que nós vemos de igreja. Paulo fala que aquilo que nós enxergamos com os olhos físicos são coisas passageiras, mas aquilo que nós não enxergamos com os olhos físicos, igreja, são coisas eternas. Que Deus esteja abrindo nossos olhos para enxergarmos a eternidade, para enxergarmos aquilo que Deus tem reservado para nós, para mim, para você, para aqueles que amam a Jesus. O cristão cego espiritual é aquele que está feliz hoje com Deus, amanhã surge um problema, pronto, igreja, pronto, embaraçou tudo. Ou seja, hoje ele está firme com Deus, qualquer probleminha amanhã, pronto, já ficou para trás. Esse é um crente, esse é um cristão cego espiritualmente, não consegue enxergar a igreja, a graça, a misericórdia, não consegue encontrar a solução para aquele problema, porque ele não busca lá de cima. Irmãos, o olhar dele está somente no hoje, aqui e agora. Isso não agrada os olhos de Deus. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação, para que Deus estivesse abrindo os olhos dos cristãos da época, para que pudessem enxergar a glória de Deus. Possamos ter os nossos olhos abertos, gente, para enxergar Deus agindo em nossa vida, Deus agindo na nossa família, enxergar Deus ao nosso redor, Deus com as mãos estendidas para nos abençoar. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação. Efésios capítulo 1, 18 e 19. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos e na incompatível grandeza do seu poder, para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esta era a oração de Paulo para a igreja de Éfeso, para que Deus estivesse abrindo os olhos dele. E essa é a nossa oração, para que Deus esteja abrindo nossos olhos. Não temos tempo a perder. Estamos aqui de passagem. Estamos vendo Deus recolhendo pessoas tão novas, gente tão nova. Irmãos, nunca se infartou tanto, irmãos, tantas pessoas com 30, 35 anos, irmãos, pessoas infartando a igreja, morrendo antes da hora. Quando se falava de infarto, isso é doença de idoso. Quando se falava de colesterol, não, isso aí, para. Irmãos, a meninada hoje com colesterol alto. Os tempos estão passando rapidamente. Os problemas estão surgindo. Um outro tipo de cristão, irmão, cego, é aquele que troca os tesouros, igreja, espirituais por coisas terrenas. Vou dar um exemplo. Lembra de Ló? Ele enxerga o Jordão ali, igreja,
aquelas planícies lindas demais. É aqui, ele focou ali, irmãos, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Ele fala para Abraão, é aquelas terras que eu quero. Só que do lado das campinas tinha Sodoma e Gomorra. Tirou os olhos da bênção de Deus e quis aquelas terras ali. Que desgraça entrou a família dele, né? A cidade foi destruída, a família dele foi destruída também. Perdeu a esposa pelo meio do caminho. O fim da vida dele foi terrível, triste. Juntamente com as duas filhas, alguns herdeiros que nasceu ali, filho do próprio pai, misericórdia, vivendo em cavernas. Tirou os olhos do espiritual e cresceu os olhos no dinheiro, na propriedade. Por isso, eu e você, meu irmão, minha irmã, precisamos urgentemente da visão celestial, pedir para que Deus esteja abrindo nossos olhos para que enxergamos não somente o presente, mas o futuro e a glória de Deus. Vamos compartilhar um pouquinho sobre Balaão. Irmãos, o homem era uma bênção nas mãos de Deus. Todas aquelas promessas, igreja, de Gênesis 12, quando Deus promete para Abraão: Abraão, eu vou abençoar quem te abençoar, mas vou amaldiçoar quem te amaldiçoar também. Irmãos, o homem estendia as mãos e abençoava o povo, o homem estendia as mãos e amaldiçoava os seus inimigos. O homem era forte, profeta forte. Ele tinha tudo para continuar sendo uma grande bênção, mas por causa da ganância, por causa do dinheiro, ele abre mão da bênção de Deus. Ficou cego espiritualmente. No final da vida, acabou sendo rejeitado por Deus. Balaão ficou tão obcecado pelo dinheiro, pelos bens desse mundo, que não percebeu que até uma jumenta estava falando com ele, estava livrando ele da espada de Deus. Uma vez, duas vezes, três vezes, a jumenta livrando, a jumenta virava o corpo para lá, virava o corpo para cá, para que a espada do anjo ali não cortasse o pescoço dele. A jumenta tinha visão espiritual, o profeta tinha visão material. Capítulo 22, de 4 a 7, e Números, nós vamos encontrar ali o rei Balaque apavorado, porque os israelitas acamparam ali em Jericó. E a hora que ele viu ali aqueles povos acampados ali, ele ficou apavorado, porque, irmãos, aonde aquele povo se reunia, quem aquele povo ia guerrear com quem, irmãos, aquele povo era vitorioso. E o homem ficou apavorado: eles vão nos derrotar. E o texto vai nos mostrar que Balaque, ele chama seus homens de confiança e coloca um dinheiro na mão daqueles homens de confiança e manda ir lá procurar o profeta Balaão. Vai lá e fala com o profeta, e manda o profeta amaldiçoar os israelitas. E ele amaldiçoa os israelitas. Nós seremos vitoriosos em relação a esse povo. Irmãos, existem alguns assuntos, igreja, que nós não podemos nem ouvir. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Igreja, tem assunto, igreja, que dói nos nossos ouvidos.
vai com esse assunto para lá, não quero ouvir falar sobre isso. Chega lá os homens de confiança de Balaque e fala ali com o profeta, com Balaão, e ele dá ouvido à palavra daquele homem. E ele imediatamente fala: vocês ficam aqui, que eu vou orar, eu vou consultar a Deus, para mim poder amaldiçoar esse povo. Fica aí, eu vou lá consultar a Deus. Irmãos, ele como profeta, a igreja, ele tinha que reprovar aquilo já. Irmãos, no momento que ele ouviu aquilo, irmãos, se alguém vem falar mal da minha igreja, irmãos, venha falar mal da minha esposa, dos meus filhos, irmãos, a gente já repreende a pessoa na hora. Se vem falar do meu irmão, você está aqui na minha casa para falar do meu presbítero, da minha diaconisa, do meu irmão, na minha casa não, vaza. O profeta Balaão vê aquela grana, vê aquele dinheiro, cresceu os olhos e foi falar com Deus. Deus olha para ele e disse: como que você pode amaldiçoar aquela pessoa que é abençoada? Ela já é abençoada, ela já tem a minha bênção. Não existe, não tem como você pode fazer isso. Mas aquilo entristeceu o coração de Deus. Volta lá e fala para esses homens que você não pode amaldiçoar quem é abençoado. Balaão volta e transmitiu aquela palavra, aqueles homens, eles voltam até Balaque, e Balaque ele aumenta ali agora o dinheiro, ou seja, ele multiplica aquele dinheiro e manda mais dinheiro. Balaão olha para aquele dinheiro, os olhos ficam desse tamanho. Senta aí, vou consultar o meu Deus, vou falar com o meu Deus. Irmãos, aquilo irou o coração de Deus. E Deus acaba de ouvir aquilo e disse: olha, vai, diz a eles que ainda que seja o palácio do rei, ainda que seja toda a riqueza do rei, você não pode aceitar, porque você não pode amaldiçoar quem é abençoado. Ele vai, está indo agora de encontro àqueles homens, e Deus coloca o anjo no meio do caminho. E aquele anjo armado, aquele anjo, irmãos, com aquela banhado, com aquela espada imensa, para cortar o pescoço daquele homem. E ele, obcecado pelo dinheiro, pela fortuna, nós estamos falando de um profeta de Deus, que tinha autoridade de Deus para abençoar as pessoas, que tinha autoridade de Deus para amaldiçoar os inimigos que se levantassem contra ele. Um homem que era uma bênção nas mãos de Deus, por causa do dinheiro. Deus é obrigado colocar no caminho dele um anjo com a espada banhada. Irmãos, tirou a espada para cortar o pescoço dele, e o anjo no meio do caminho, para lá, para cá, para lá, para cá, e a bestinha lá, a jumenta lá, o jumento lá, desviando do anjo, para lá, para cá, para lá, para cá. E ele furioso com a jumentinha. Igreja, a cegueira espiritual, igreja, leva-nos a um desconforto emocional tão grande. E aquele homem começa a espancar a jumenta. E às vezes, irmãos, a cegueira espiritual, nesse descontrole totalmente emocional, faz com que a pessoa perda a razão, acaba perdendo o emprego, acaba criando confusão com os vizinhos,
acaba criando conflito dentro da igreja. E muitas vezes, por falta de controle emocional, quebra o casamento, arrebenta a família. Aquele homem cego, Balaão, estava tão desesperado pela proposta financeira que ficou cego espiritualmente ao ver aquela jumenta desviando para lá, para cá do caminho. E ele começa a espancar. Não podemos perder a razão. Por isso nós precisamos da visão lá de cima. A cegueira emocional, a cegueira espiritual mexe com o nosso emocional. Eu quero dizer a você, meu filho, minha filha, que a solução é Jesus. É só Deus que pode abrir nossos olhos para que possamos ver a glória dele. A solução para todo o descontrole emocional está em Jesus Cristo, que cura a nossa alma, que amplia a nossa visão, perdoa nossos pecados, dá uma vida nova, dá um rumo novo, uma direção para o céu. A cegueira espiritual nos leva à ingratidão. A jumenta começa a conversar com ele: mas eu não transporto você para lá, para cá, para lá, para cá. Todas as vezes que eu transportei você, eu não te obedeci. A jumenta começa a falar com ele. Perceba que a jumenta, a reclamação daquele homem de modo agressivo. A maneira que Balaão tratava com ela. Quanto ela foi útil na vida de Balaão. E ingratidão é algo terrível, irmãos. Você sabe disso. Aquela pessoa que você estendeu as mãos, que você ajudou, que tem ajudado. E de repente quando ela vira as costas para você, irmãos, a cegueira espiritual leva as pessoas à ingratidão, a não enxergar quem abençoou ela, quem ajudou ela, quem estendeu as mãos para ela. E aqui estava um profeta sendo corrigido por uma jumenta. Cegueira espiritual. Tem pessoas que não sabem reclamar. Reclama de tudo, de todos, e nunca agradece a Deus. Nessa manhã, meus irmãos, perceberam que a nossa presbítera aqui anunciou tantos irmãos agradecendo a Deus por aquilo que Deus tem feito na vida deles. E isto é, irmãos, algo que alegra o coração de Deus. Gratidão. Você conhece pessoas ingratas? Quantas pessoas ingratas? Pergunto, quando foi a última vez que você disse muito obrigado para uma pessoa que você agradeceu? Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus e disse muito obrigado, Deus, por aquilo que você tem feito na minha vida, tem feito na minha família, no meu lar, no meu casamento? Você tem reconhecido a importância dos seus pais? Você tem reconhecido a importância do esposo que você tem, ou da esposa, do trabalho que Deus te deu? Precisamos aprender a ser gratos a Deus. A pessoa que está cega espiritualmente não consegue enxergar as bênçãos de Deus. A palavra de Deus nos ordena agradecer sempre e nunca reclamar. Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Está andando no caminho do Senhor? Já entregou a sua vida de corpo e alma para Jesus? Então agradeça a Ele pela salvação que Ele deu a você. Mas tem uma outra questão, irmão, da cegueira espiritual. Irmãos, a cegueira espiritual leva a pessoa à morte. Deus ia tirar a vida do profeta. O anjo estava ali com a espada afiada à igreja, por causa da ingratidão. E só não tirou por causa da jumenta.
lá para cá, para lá para cá. Perceba, o profeta escapou da morte 1, 2, 3 vezes em seguida, graças à visão da jumenta. Senão ele tinha sido morto. Mas ele mesmo não enxergou o perigo, não enxergava o perigo. Os olhos dele estavam na grana, no dinheiro. Ele não só não enxergou o anjo do Senhor com a espada desembainhada, pronto para matá-lo. Ele não enxergou, mas a jumenta viu. E quantos casos que a Bíblia menciona sobre pessoas cegas espiritualmente? Lembra quando Jesus disse: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quer matar a mim também. A cidade de Jerusalém estava cega, querendo matar o próprio Jesus. Ele fala: quantas vezes eu acolhi vocês com uma galinha, acolhe os seus pintainhos e não se conheceram. O profeta Balaão estava cego pelo pecado da cobiça, e muito também caído, muitos também, irmãos, têm caído nesse engano. Hoje em dia, a pessoa só tem tempo para correr atrás de dinheiro, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para a família, não vê os filhos crescendo, não participa da vida dos filhos. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. O elogio ao filho é quase impossível. Elogiar a esposa, o esposo é quase impossível. Não tem tempo para isso. Precisamos tomar cuidado. Países de todo o mal. Já finalizando, irmão, nosso tempo foi embora. Balaão seguiu em frente, mas não conseguiu atender o pedido de Balaque para amaldiçoar a nação de Israel. Sabe o que significa, minha filha? Você que é serva de Deus, você tem a bênção de Deus, você é abençoado por Deus. Pode levantar o inferno no seu caminho, podem fazer macumbas e mais macumbas nas encruzilhadas para tentar, meu filho, minha filha, te prejudicar, mas você é abençoado. A bênção do Senhor se faz presente na tua vida. Não é, igreja, é impossível amaldiçoar uma pessoa que é abençoada. Salmo 23. A bondade e a misericórdia do Senhor seguirão todos os dias da vida. Mesmo Balaão querendo aquela grana, aquele dinheiro, não conseguiu. Levanta o inferno no seu caminho. Você é vitorioso, porque você é dono da bênção. A bênção de Deus é sua. Você é filho de Abraão, você é herdeiro de Abraão, você é herdeiro do céu, você é co-herdeiro de Cristo. Nenhuma maldição, nem macumba, nem feitiçaria atinge você, porque você já é abençoado, você já tem a bênção de Deus. Você quer viver debaixo da bênção de Deus? Entrega a tua vida a Deus. Confia nele. Lemos Isaías 55. Os montes e os outeiros baterão palma em favor do filho e da filha. Deus dará ordem a respeito de você. Deixa o ímpio no seu caminho. Deixa ele lá passar as coisas erradas do jeitão dele. O profeta vai lá e fala: que se converta, para que tenha vida eterna. Porque se não se converter, vai fazer o quê? Ninguém é obrigado a ir para o céu. A pessoa pode, se quiser, pode ir até ir para o inferno também, de livre e espontânea vontade. Temos a faculdade de escolha. Eu decido. Mas você, meu filho,
está meio desanimado, que tem balançado a sua fé, entrega de novo a sua alma para Jesus de corpo e alma. Confia nele de todo o seu coração. Anda no caminho do Senhor. Procura fazer a vontade de Deus. Não fica olhando do lado. Mas a riqueza é temporária, igreja. Ninguém é dono de nada. Pensam que são. Deu o último suspiro, já começa a briga lá do lado de fora. Lá. Tem a história do Gugu. Os filhos aparecendo. Queremos herança, queremos herança. Mas quando você olha para cima, enxerga Deus com os olhos da fé, com as mãos estendidas sobre você, e você começa a andar no caminho do Senhor, e você vai trilhando no caminho do Senhor, e as bênçãos vão fluindo na sua vida, meu irmão, minha irmã, na sua família, meu filho, minha filha. E como cantava o saudoso, aquela voz magnífica, aquela voz maravilhosa, a cada passo que eu dou na vida. Essa voz, deve estar cantando no céu lá, né? Deve estar cantando no céu aquele vozeirão bonito. É um degrau a mais que eu subo ao céu. Luiz Carvalho, que vozeira. Confia no Senhor, meu filho. Não olhe circunstância, não. A igreja de Laodiceia foi reprovada diante dos olhos de Deus. Com todo o dinheiro, com toda a riqueza. Deus manda uma palavra dura para elas, para aquela igreja. Se não és frio nem quente, eu vou me dar cheio fora da minha boca. Rico sou eu, vocês são ricos nada. Rico sou eu, estou enriquecido, não tenho nada de falta. Mas vocês, olha o que o anjo fala, são miseráveis, desgraçado, pobre, cego e nu. Precisa vestir roupa branca para esconder o pecado de vocês. Precisa de colírio nos olhos para que vocês possam abrir os olhos de vocês e enxergar onde vocês estão mergulhados no pecado, para ver a glória de Deus. Deus está voltando. Eu preciso enxergar a glória de Deus. Vamos abaixar nos instantes. Tu és lindo demais, ó Deus. Me salvou, salvou minha família. Ó Deus, tem salvado tanta gente, Pai. Tirou-nos num caminho de trevas, livrou-nos um pouco do inferno. Ó Deus, o Senhor foi misericordioso demais para conosco. Obrigado por cada vida, ó Pai, que tem enxergado a Tua glória. Esses irmãos presentes, meus irmãos em casa também pela live, ó Pai, estarão alguns acompanhando a mensagem, outros acompanharão no decorrer da semana. Que tenham fé, que tenham coragem para ouvir essa mensagem inteira, ó Pai. Para que o Senhor esteja abrindo olhos nessa noite, para que possam enxergar a glória de Deus. Eu te louvo por essa igreja, por cada membro aqui dessa igreja, por esses irmãos. Que o Senhor já abriu os olhos deles, ó Pai. Eles podem enxergar o Senhor pela fé. Eles têm presenciado a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua misericórdia. Fica conosco. Queremos, ó Deus, que cada dia que se passa, o Senhor esteja abrindo mais e mais nossos olhos, para que possamos enxergar o mal, fugir do mal, para que possamos ver a astúcia de Satanás, fugir dele, possamos mais e mais nos apegar em Cristo Jesus. Fica conosco.